Bom dia, pessoal. Douglas Moura fazendo aqui. Estamos começando uma nova série junto à Green, falando agora de casos e acasos da canoa polinésia. Bom, tem muitos casos nesses quase 20 anos de canoa polinésia aqui em Niterói e ao redor desse mundão aí que a gente já teve a oportunidade de navegar, e espero que vocês curtam. A primeira história que a gente vai contar é do dia que eu perdi o remo lá na Alemanha e tive que me virar para voltar aqui. Pessoal, entenda uma coisa, os acidentes eles vão estar ocorrendo basicamente por negligência, imprudência e imperícia. É o triângulo do acidente, tá? E todas as vezes que a gente vive um acidente, a gente não pode ter medo ou ego de estar dizendo que a gente fez besteira, porque fez, ok? Bom, quando a gente está tratando de acidente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um acidente não é pessoal, ele é causal. Existe uma causa que gera um acidente. E lá no final, se a gente entende que essa causa é um erro humano, tudo bem. O que a gente tem que fazer para mitigar este erro humano? Descansar mais? Dar mais treinamento para aquela pessoa? Né? Botar mais tempo de água? Não sei. Todo acidente ele tem uma causa que a gente precisa estancar esta causa. Daí vem essa busca de me expor para não ter que expor mais ninguém, né? Os meus casos que eu já passei, tá? E aí, assim, claramente, todos eles eu dei mole. Nenhum deles foi o acaso. O acaso não existe. O acaso ele passa a existir quando você não cumpre os passos a passos anteriores àquele processo, aquela atividade que você vai praticar. Vamos lá. Depois de muito tempo já remando, eu fui testar uma canoa. E, cara, eu não gosto de pegar um barco já de cara e ir para uma expedição, porque eu preciso testar ele, preciso ver a estanqueidade dele, saber se ele está entrando água, se o cabo de leme está ok, se não está ok, e etc. Bom, fui dar uma remada em tese, até aqui na Alemanha, uma remada bem tranquila, de volta, sei lá, uns 30 km de oceano, mas, cara, esquece a quilometragem, isso pouco importa, quanto que a gente vai rodar. Chego lá na Ilha Mãe, tudo bem, pego um remo e deixo na canoa, confiando naquele elástico que fica ali atrás da canoa. E subo na ilha, vou fazer a trilha da Ilha Mãe, que é uma trilha alucinante que tem lá. E, cara, esqueço da vida. Eu tava esperando o leste entrar, né? Fui de manhã, e aquela história, pô, a hora que o leste entrar eu vou voltar no downwind, brincadeira, cara, super tradicional que é feita aqui na raia de Niterói. Passa-se o tempo, daqui a pouco, quando eu vou embora, cadê o raio do remo? Cara, não tava mais na canoa. E aí, assim, ferrou, né? Como é que eu vou voltar pra casa? Primeira coisa, foi ligar para os amigos que moram ali em Itaipu para perguntar se eles teriam a possibilidade de me levar um outro remo, já que eu negligenciei não ter levado um remo reserva 1, negligenciei 2 e não ter amarrado o remo de forma correta na canoa, e negligenciei 3 e não levar o remo comigo para a ilha. Então, 3 negligências seguidas. Óbvio que vai dar problema. Papai do céu, ele vai te fazer pagar o preço disso. Eu acredito muito em Deus. E Papai do céu é igual um pai da gente mesmo. Ele é pai, e um pai também, a hora ele vai te botar de castigo, ele vai te fazer sofrer para você entender que você não pode mais fazer aquilo. Aí começa aquela busca. Bom, como é que eu vou voltar para casa agora? Existem algumas formas, né? Eu posso pegar a OC1 e vir remando igual uma prancha. Cara, faz isso durante 15 km para tu ver. Obviamente que não seria isso. Eu teria jogado ali pro lado de Piratininga e teria desembarcado em um local mais próximo. Não em Itaipu, porque o vento já tinha entrado, então eu ia deixar a condição me levar até ali
na parede de Piatinga. Eu falei, cara, é um veneno. Tá bom. E aí, papo vai, papo vem, eu porra, não consigo falar com ninguém, aquelas horas assim que você liga para 10 amigos, ninguém te ajuda, né? Dá licença, um cafezinho. E aí, vem o seu Jonas. Para quem não conhece, seu Jonas é o morador de lá, o único morador que tem lá na Ilha Mãe. E aí, seu Jonas, o senhor tem algum ramo para me arrumar e tal? Aí ele olhou assim para mim, cara, eu tenho um pedaço de madeira ali que talvez te sirva. Eu gosto muito dessa simplicidade do pescador, né? E da raiz mesmo. Aí, seu Jonas, cadê o remo? Aqui, galera, olha o remo. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Deixa eu ficar em pé aqui, vocês vão ver o tamanho dele. É basicamente o meu tronco, né? Aqui, tá? É basicamente o meu tronco. Agora, imagina isso aqui, remar 15 km com isso aqui. Só é melhor do que ter que vir remando abaixado igual prancha. Isso aqui só é melhor do que isso, pode ter certeza. Até porque o leste, depois que a gente vira aqui para dentro da Bahia, ele vira vento contra, meu filho. E aí você tem que remar pelo menos mais uns 3, 4 quilômetros com esse reminho aqui, que vai remar, haja coluna. A gente quer aparecer também. Essa aqui é a Zen, ó, galera. Essa aqui é a Zen, a remadora também, né, Zen? Ela também quer aparecer na gravação. E aí, galera, pensa, não quer você ter que remar 15 km com um negocinho desse aqui de OC1. Pior para tomar só se fosse mais um. Galera, obviamente que a gente chegou em casa com a coluna destruída, porque um remo pequeno desse aqui, não tem como você remar tecnicamente, você virou survival, virou chegar em casa. Isso aqui o tempo inteiro. Minha lombar já não é lá muito boa, né? Tio Haldre tá sempre cuidando dela aí, Ricardo Guarnieri também. Então os dois aí, quando eu faço essas aventuras, os dois que sofrem depois na minha mão, né? Que tem que ir lá neles. Mas galera, cheguei em casa. Cheguei. Aí vamos lá. Qual a grande lição disso? Bom, obviamente remo reserva sempre. Eu posso estar atravessando daqui até ali e, cara, não custa absolutamente nada você ter um remo reserva na sua canoa. Não vai te dar mais peso, um remo hoje pesa 600 gramas, 700 gramas, quando muito. Uns remos bons aí, menos do que isso. Então, assim, o que são 600 gramas? É meio litro d'água, mais ou menos. Então, o remo pesa meio litro d'água. Tá? Outra coisa, volume. Pô, se você coloca ele de uma forma direitinha ali na sua canoa, ele não vai ter volume nenhum, ele vai estar atrás de você, não vai te atrapalhar em nada a tua remada. Outra coisa, saber remar. Não confie naqueles negocinhos que as pessoas botam no iaco. Aquilo dali perde remo. Acabei de perder um agora, macaco velho. Desconfiei naquele negócio ali. Cara, quando eu fui olhar para trás, cadê o remo? O remo não era nem meu, tô tendo que pagar o remo para outra pessoa. Então, cara, aquilo dali, você coloca aquilo ali, mas passa a borrachinha em volta do remo e do iaco, se você tem aquele suporte de remo, beleza? Cara, e outra coisa, saiba amarrar, entendeu? Porque, cara, eu tava ali na Ilha Mãe, seu Jonas, nosso anjo, ainda me prestou isso. E se não tivesse isso aqui lá? Entendeu? Como é que eu ia voltar para casa? Cara, ia ser veneno. Eu ia deitar, ia remar, né? Como eu pego onda há muito tempo, não tô falando isso para tirar onda não, mas, cara, o surf eu surfo muito mais tempo do que eu remo. Eu remo há 20 anos e pego onda desde 8 anos de idade, tenho 41 anos de idade, então são 33 anos surfando, né? Então, assim, obviamente o corpo ele já está muito mais habituado até a remada de surf do que propriamente a remada de canoa. Eu chegaria em casa? Acho que sim. Mas ia ser veneno? Muito veneno. E aí eu pergunto, pra quê? Qual a razão disso? Sabe, pessoal? Não estou aqui para contar a história de um herói que veio remando com um pedaço de pau. O herói só existe em história em quadrinho. Tá certo? Quando um problema ocorre e você quer contar como herói, o ego está inflado. Porque quando você estava passando por ele, você pediu ajuda para outras pessoas, você pediu ajuda para Deus, você pediu ajuda para quem quer que seja, mas você pediu ajuda. Ou no mínimo você sofreu muito. E aí depois contar a história, como você foi valente de ter passado por aquela situação, isso não é real.
E nem esse é o caso, pelo menos não o meu. Eu afirmo, eu fui negligente 3 vezes em não ter levado um simples remo desse aqui. E se eu estivesse lá nas Ilhas Cagarras, muito mais longe, com muito menos recurso? Se eu estivesse lá na Ilha Rasa, muito mais longe, com muito mais recurso? Locais, cara, que eu já fui várias vezes, sozinho, levando gente, lá, entendeu? Então, se eu negligenciei indo para a Alemanha, eu podia ter negligenciado indo para lugares mais longe, e aí a rascada teria sido muito maior, tá? Então tá aí, esse é o primeiro caso, e a caso de canoa polinésia, a importância de você ter um remo, um simples remo reserva. Grande beijo, valeu!